Olá, queridos cursistas, sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Produtor e Derivados do Leite. Sou a professora Ana Flávia Ramos, graduada em Engenharia de Alimentos, e é com imenso prazer que ministrarei a disciplina Higiene e Qualidade. Peço que separem caderno e caneta para anotar informações importantes ou alguma dúvida. O objetivo dessa disciplina é apresentar e desenvolver as atividades relacionadas à higiene e qualidade em conformidade com a legislação sanitária vigente no Brasil. Conhecer todos os riscos durante o processo de obtenção de derivados do leite e os principais métodos para melhoramento da qualidade e higiene do leite e, consequentemente, dos subprodutos. Nessa disciplina, vocês terão a oportunidade de estudar sobre a higiene e qualidade em duas unidades, sendo que a unidade 1 abrange os perigos físicos, químicos e biológicos, limpeza e higiene, qualidade da água, doenças veiculadas por alimentos e manipulação segura de alimentos. Na unidade 2, estudaremos os principais métodos de conservação de alimentos através do frio, calor, controle de pragas e legislação pertinentes. Você deve estar se perguntando: como a higiene e qualidade pode interferir na produção de leite e seus derivados? Então vamos fazer um apanhado da unidade 1 para facilitar sua compreensão. Na unidade 1, vocês irão entender e conhecer os perigos físicos, químicos e biológicos que os alimentos estão sujeitos a sofrerem se não forem manipulados de forma adequada. Portanto, para produzir alimentos seguros e evitar os perigos de contaminação, vamos primeiro entender quais são os perigos alimentares. Eles são classificados de acordo com a sua natureza e podem ser biológicos, químicos ou físicos. Perigos biológicos são bactérias, vírus, parasitas patogênicos, ou seja, causa alguma doença, e toxinas microbianas. Os micro-organismos são seres vivos invisíveis a olho nu, que podem ser encontrados em qualquer parte. Alguns podem ser benéficos para o homem. Determinados micro-organismos são usados na produção de alimentos com funções específicas, como fermentação, exemplo a produção de cerveja, sendo, portanto, úteis. Outras causam a deterioração de alimentos, tornando-os impróprios para o consumo humano. Os micro-organismos patogênicos podem causar doença ou dano nos seres humanos. Os perigos biológicos de origem alimentar incluem micro-organismos como bactérias, vírus e parasitas. Estes micro-organismos são frequentemente associados a manipuladores e produtos crus contaminados. Vamos entender como esses micro-organismos surgem. Muitos desses micro-organismos ocorrem naturalmente no ambiente onde os alimentos são produzidos. Vários são inativados pelo aquecimento e muitos podem ser controlados por práticas adequadas de manipulação e armazenamento, que iremos aprender no andamento da disciplina. Um exemplo de contaminação biológica que pode ocorrer é no leite de vaca e merece especial atenção, pois é altamente perecível e largamente consumido pela população, sobretudo pelas crianças. Tem merecido a atenção dos responsáveis pela fiscalização sanitária. As infecções podem resultar da ingestão do leite in natura ou cru contaminado por bactérias, ou pode haver contaminação posterior, durante o transporte até as usinas de pasteurização, no entreposto, após a pasteurização ou durante a manipulação pelo próprio consumidor. Os derivados do leite também podem sofrer contaminação durante seu processo de fabricação. A classificação do leite de vaca nos tipos A, B e C é baseada nos diferentes padrões microbiológicos. O leite tipo A é o que contém menos de 10.000 micro-organismos ml de leite cru, enquanto o B pode apresentar até 500 micro-organismos ml e o leite C mais de 500.000 micro-organismos ml. Então, podemos concluir que o leite tipo A, que passa pelo processo de aquecimento e resfriamento, tem menos chance de ocorrer uma contaminação biológica grave. Estes perigos podem ser controlados por uma inspeção cuidadosa e técnicas de vigilância aplicadas pelo produtor e pelo consumidor. Choque ou asfixias provocadas por alimentos contaminados, como cachorro-quente, balas de goma, nozes, salgados, bife ou qualquer outro alimento que não seja manipulado adequadamente, já é suficiente para ocasionar uma contaminação. O que seria perigos químicos? Pense aí comigo. Perigos químicos são pesticidas, contaminantes tóxicos, orgânicos, antibióticos promotores de crescimentos,
aditivos alimentares, lubrificantes, tintas, desinfetantes, metais pesados. Por isso, sempre é importante ler os rótulos antes de usar qualquer produto para evitar uma contaminação química. Os contaminantes químicos presentes nos alimentos podem ser de ocorrência natural ou ser adicionados durante o processamento do alimento. Os contaminantes químicos prejudiciais em altos níveis têm sido associados com casos agudos de doenças de origens alimentares e podem ser responsáveis por doenças crônicas em níveis mais baixos ou com as doenças cancerogênicas, mutagênicas, tóxicas, podendo causar doença severa, inclusive levar à morte. A contaminação química pode acontecer em qualquer etapa da produção dos alimentos. Um exemplo pode ocorrer contaminação química na indústria de laticínios. É a falta de higienização correta da tubulação de envasamento do leite, podendo ficar resíduos químicos na tubulação e o leite ser contaminado. Aqui temos um exemplo de perigo físico. Uma simples tarraxinha de brinco utilizada dentro da área de manipulação pode ser um perigo físico, como vocês estão vendo aqui na foto. Perigos físicos são corpos estranhos em níveis e dimensões inaceitáveis. Corpos estranhos é alguma coisa sólida que possui consistência que não é próprio do alimento. Sementes, caroços de frutas não são perigos físicos, se forem conhecidos pelo consumidor, pois sabe-se que eles estão lá. Os perigos físicos são representados por objetos estranhos ou materiais estranhos, tais como os vidros, metais, pedra, madeira, plásticos, insetos, ossos, anéis, pingentes e outros objetos que possam causar danos físicos ao consumidor. Feridas na boca, quebra de dente, corte da língua, sufocamento, engasgamento, perfuração intestinal e outras. Algumas medidas preventivas são manter vidro fora da área de manipulação, realizar a manutenção preventiva nos equipamentos para evitar perda de alguma peça, utilizar detectores de metal, selecionar fornecedores, evitar caixas e pallets de madeira e treinar manipuladores. Os perigos físicos, assim como os biológicos e químicos, podem contaminar o alimento em qualquer fase de sua produção. É importante salientar que qualquer substância estranha pode ser um perigo para a saúde, se puder produzir dano ao consumidor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre limpeza e higienização. E aqui a gente tem um exemplo de higienização em laticínios, em que está ocorrendo no final do expediente. Agora vamos aprender como a limpeza e higiene deve fazer parte do nosso cotidiano. As práticas de higienização minimizam a presença de micro-organismos prejudiciais à nossa saúde e garantem a integridade física do nosso corpo, sendo a prática de higienização importante e obrigatória em empresas e também é um dos fatores determinantes no sucesso e qualidade de uma marca alimentícia. Por isso, empresas investem continuamente em acessórios e equipamentos de limpeza e sanitização. A primeira etapa da higienização é a limpeza, que consiste na remoção de sujeiras e partículas acumuladas na superfície. Essa remoção se dá através de ações químicas e mecânicas, onde são utilizados agentes como detergentes específicos, águas, alcalinos e escovas, assim como esponja, raspadores, esguichos e mangueira. A segunda etapa é a sanitização, onde através de produtos químicos próprios ocorre a significativa redução de micro-organismos. Além de questões de saúde claramente envolvidas no processo de higienização, é necessário salientar que o investimento fornecido neste processo garante a economia, pois há menos possibilidade da criação de produtos contaminados, devoluções e rejeições. Etapas básicas do processo: pré-lavagem, remoção de partículas visíveis, lavagem, remoção do material orgânico através de agentes químicos, por exemplo, detergente neutro, enxágue e remoção dos resíduos da lavagem, com uso de circulação de água. Sanitização, redução de micro-organismos, enxágue final são essenciais para conseguir uma higienização com eficiência. Então, recapitulando, limpeza é a lavagem comum que fazemos em nossa casa. Higienização é limpeza completa, utilizando o agente químico apropriado, o sanitizante, para reduzir a carga microbiana. Uma observação:
importante, o sanitizante pode ser aplicado nas paredes, utensílios, tábuas, pisos, mas lembrando que sempre após aplicar o sanitizante deve-se realizar o enxágue para não ocorrer contaminação do alimento. Agora vamos falar sobre a qualidade da água. O fornecimento de água potável em abundância é essencial para a indústria de alimentos, porém, quando em condições insatisfatórias, ela é importante via de transmissões de agentes patogênicos ao ser humano, no caso, pela contaminação de alimentos e do ambiente de preparo dos mesmos. Na indústria láctea, a água é utilizada principalmente nas seguintes operações: processamento, na higiene pessoal dos colaboradores, para a limpeza e sanitização, no preparo de formulações, cozimentos, caldeiras, salmouras, torres de refrigeração, entre outros. O controle da qualidade da água nestes estabelecimentos industriais é primordial, pois o leite e seus derivados são substratos propícios para o desenvolvimento de micro-organismos. Apesar de não apresentar as condições ideais para a multiplicação de micro-organismos, a água é uma excelente via de transmissão de agentes causadores de doença para seres humanos e animais. A água é um dos principais componentes de diversas operações em indústria de alimentos, sendo ainda usada como ingrediente ou como veículo para incorporar ingredientes a alimentos. A água usada na manipulação de alimentos deve ser potável, ou seja, para a água ser considerada própria para o consumo humano, não deve-se ter gosto, cheiro, cor e ser livre de micro-organismos patogênicos. Agora aqui temos dois exemplos de caixa d'água. A primeira é a fácil de ser higienizada, é a caixa d'água comum que temos em casa. E a segunda necessita de uma empresa especializada. Se usada a água de poços artesianos, é necessário haver sistema de cloração e análise em laboratório para monitorar a qualidade e a potabilidade da água. Inclusive, até mesmo a utilização de gelos nos alimentos deve ser fabricado a partir de água potável, mantido em condições higiênico-sanitárias que evite sua contaminação. Aqui nós temos um exemplo de caixa d'água correta, com tampa vedada e material adequado. A caixa d'água deve ser edificada ou revestida de materiais que não comprometem a qualidade da água. Deve estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos, dentre outros defeitos, e em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar devidamente tampada. O reservatório de água deve ser higienizado quando for instalado e em um intervalo de no máximo de 6 meses. Devendo ser mantidos registro da operação. Também deve ser higienizado na ocorrência de acidente que possa contaminar a água, animais, sujeiras, enchentes. A higienização pode ser feita pela equipe de limpeza da empresa que produz alimentos ou por uma empresa especializada prestadora desse serviço. Como fazer o procedimento geral para a higienização manual de reservatórios? Primeiro passo é esvaziar parcialmente a caixa d'água, retirando sujidades maiores, vedar as saídas de água da caixa, esfregar as paredes internas e o fundo utilizando uma vassoura ou escovão de primeiro uso ou de uso exclusivo. Desobstruir a saída da caixa d'água, retirar os resíduos utilizados, recipientes ou mangueira com água potável, encher a caixa d'água e colocar solução sanitizante de hipoclorito de sódio a 10%, ou seja, 400 ml dessa solução para cada 1000 litros de água. Após 2 horas, esvaziar a caixa d'água e encher a caixa d'água novamente. Agora vamos estudar mais um assunto importante: as doenças transmitidas por alimentos, as DTAs. Aqui temos exemplos de alimentos que são muito contaminados, que ocorre muita contaminação. Ovo crus ou mal cozido, 22,8%. Carnes vermelhas, de 11,7%. Alimentos mistos, como lasanha, estrogonofe, de 18,8%. Leite e derivados, 7,1%. Sobremesas, 10,9%. E a água também pode ser um contaminante, sendo que ele tem em torno de 8,8%. O que são as DTAs, ou doença transmitida por alimentos?
São doenças transmitidas por alimentos que são causadas pela ingestão de alimentos ou água contaminados. Existe mais de 250 tipos de DTAs e a maioria são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas. Outras doenças são envenenamentos causados por toxinas naturais, exemplo, cogumelos venenosos, toxinas de algas e peixe, ou por produtos químicos prejudiciais que contaminaram o alimento, exemplo, chumbo, agrotóxico. As DTAs podem dar origem a um surto, definidos por episódios nos quais duas ou mais pessoas apresentam, em um mesmo período de tempo, sinais e sintomas semelhantes após a ingestão de um determinado alimento de mesma origem, considerado contaminados por evidência clínica, epidemiológica ou laboratorial. Acredito que todos já devem ter ouvido algum caso de surto alimentar. Por exemplo, várias pessoas que passaram mal, como a diarreia, náusea, após irem em uma festa e consumir algum alimento contaminado. Lembraram? Aqui temos os principais fatores de ocorrer doença transmitida, pelos alimentos. Um desses fatores é a higiene, a técnica, a temperatura, o tempo, e pode causar, que como a gente vê na figura, pode causar a doença e a pessoa ser até hospitalizada. As DTAs são consideradas problema de saúde pública, atinge vários países, até os mais desenvolvidos, e manifestam-se de diversas formas, desde ligeiras indisposições até situações mais graves que podem carecer de cuidados hospitalares ou mesmo causar a morte. Alimentos contaminados normalmente têm aparência, odor e sabor normais, e a população de pouco esclarecida sobre os perigos envolvidos com esse tipo de alimento. Um exemplo de DTA é a contaminação por salmonela. Você deve estar se perguntando, mas o que é salmonela? Aqui temos um exemplo de uma bactéria, a salmonela. É uma doença infecciosa provocada por um grupo de bactérias do gênero Salmonella, existindo muitos tipos diferentes desses germes. E como se adquire? A salmonela é transmitida ao homem através da ingestão de alimentos contaminados com fezes animais. Os alimentos contaminados apresentam aparência e cheiro normais e a maioria deles é de origem animal, como carne de gado, galinha, ovos e leite. Entretanto, todos os alimentos, inclusive vegetais, podem tornar-se contaminados. É muito frequente a contaminação de alimentos crus de origem animal. O cozimento de qualquer desses alimentos contaminados mata a salmonela. Portanto, a importância de cozinhar bem os alimentos. A manipulação de alimento por pessoas contaminadas que não lavam as mãos com sabonete pode causar a passar a bactéria para os alimentos. Fezes de animais de estimação, especialmente os que apresentam diarreia, podem conter salmonela e as pessoas em contato com esses animais podem ser contaminados e contaminar as outras se não adotar medidas rígidas de higiene, lavar as mãos com sabonete. Quais são os sintomas? A maior parte das pessoas infectadas com salmonela apresenta diarreia, dores abdominais, dor de barriga e febre. Essas manifestações iniciam de 12 a 72 horas após a infecção. A doença dura de 4 a 7 dias e a maioria das pessoas se recupera sem tratamento. Em algumas pessoas infectadas, a diarreia pode ser severa, ao ponto de ser necessária hospitalização devido à desidratação. Os idosos, crianças e aqueles com defesas diminuídas são os grupos mais prováveis de ter uma forma mais severa da doença. Uma das complicações mais graves é a difusão da infecção para o sangue, daí para os outros tecidos, o que pode causar a morte, caso a pessoa não seja rapidamente tratada. Quais são as medidas de controle? Então, presta bastante atenção. Pequenas atitudes podem evitar essa doença, como higienizar bem as mãos e utensílios, cozinhar bem os alimentos, conservar os alimentos a temperatura abaixo de 5 graus, evitar a contaminação cruzada. E o que é contaminação cruzada? Contaminação cruzada é quando o alimento entra em contato direto com a superfície de outro alimento. Tem um exemplo de contaminação cruzada direta, que o frango em contato com a carne. Indireta, quando o alimento entra em contato com outra superfície contaminada.
quando um utensílio utilizado para manipular o frango já foi utilizado na carne. Um exemplo, quando você utiliza a tábua para cortar um frango cru e depois utiliza a mesma tábua para cortar um tomate. Você vai estar passando micro-organismo para o seu tomate e podendo ocorrer a contaminação. A água, como já falamos, pode ser uma fonte de contaminação e pode ser contaminada por diversas substâncias. Resíduos de compostos nitrogenados da adubação, enzimas bacterianas que podem causar diarreias, dentre outros. Por isso, mais uma vez, ressalto a importância da qualidade da água. Para finalizar a unidade 1, estudaremos sobre manipulação segura de alimentos, sendo que a manipulação segura é a maneira de evitar vários problemas citados durante a unidade 1, como os perigos químicos, as DTAs. Para conseguir produzir com qualidade, higiene e segurança, depende da aplicação das boas práticas de manipulação dos alimentos. Por isso, presta bastante atenção. Segurança na manipulação dos alimentos. Será uma missão impossível? Não, é uma missão possível. Devemos seguir vários procedimentos que vamos aprender agora. Então, primeiramente, vamos compreender a importância das boas práticas na manipulação para produzir alimentos seguros. As boas práticas de manipulação de alimentos são as práticas de organização e higiene necessária para garantir alimento seguro, envolvendo todas as etapas: seleção dos fornecedores, compra, recebimento, pré-preparo, o preparo, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda para o consumidor final. Os alimentos podem ser causadores de doença, dependendo da quantidade e do tipo de micro-organismo neles presente. Como já estudamos nas DTAs, sendo assim, é preciso orientar os manipuladores sobre cuidado na aquisição, acondicionamento, manipulação, conservação e exposição à venda dos alimentos, bem como a estrutura física do local de manipulação, para que a qualidade sanitária do alimento não esteja em risco pelos perigos químicos, físicos e biológicos, que vocês também já conhecem. Dessa forma, as boas práticas de manipulação são regras que, quando praticadas, ajudam a evitar ou reduzir os perigos de contaminação de alimentos. O que significa um alimento seguro? Qual a sua importância para a saúde do consumidor? Segundo a Organização Mundial de Saúde, morre cada 1,8 milhões de pessoas como consequência de enfermidades diarreicas, que em sua maioria são causadas pela ingestão de água ou alimentos contaminados por micro-organismos. Perigos ou substâncias químicas tóxicas também. Além disso, outras milhares de pessoas sofrem todos os anos consequências graves por conta da ingestão de alimentos com algum tipo de contaminação. Assim, alimento seguro é todo aquele que não causa nenhum dano à saúde quando ingeridos. No Brasil, as informações sobre doenças alimentares são incompletas porque não são notificadas à vigilância sanitária e epidemiológicas do município. A manipulação inadequada dos alimentos por parte do portador da bactéria ou pessoas com feridas nos braços, mãos, constitui a principal fonte de contaminação dos alimentos, como Staphylococcus. Para prevenir a intoxicação, é importante, além de manter a saúde dos manipuladores, manter os alimentos sob refrigeração, pois dessa forma impede a multiplicação bacteriana e, consequentemente, a produção de enterotoxinas, evitando os surtos de intoxicação. Governos e diversas entidades mundiais de saúde reconhecem a seriedade desse problema e vêm trabalhando em diversas instâncias para mudar esse quadro. Entretanto, apesar dos esforços, as doenças transmitidas por alimentos seguem representando um importante problema de saúde pública, além de causar prejuízo à economia do país, por meio dos custos diretos e indiretos gerados, assim como na repercussão negativa na exportação de alimentos. Consumir um alimento contaminado pode causar, além de enfermidades diarreicas, dores de cabeça, náusea, vômitos, febre, mal-estar, entre outros. Sabe-se que a maioria das doenças de origem alimentar
pode ser evitada a partir da manipulação adequada dos alimentos, já que o ser humano é o principal veículo de contaminação. Dessa forma, a qualificação do pessoal que atua em toda a cadeia alimentar é essencial para a prevenção das doenças transmitidas por alimentos. Por isso, essa disciplina é tão importante para você que trabalha ou pretende produzir derivados do leite. Os órgãos fiscalizadores, por sua vez, possuem um papel importante de fazer valer as exigências higiênico-sanitárias previstas em lei. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Ministério da Saúde, é o órgão regulador máximo, ficando as ações de inspeções e educativas para os setores de vigilância sanitária estaduais e municipais. Mas será que apenas o treinamento e a fiscalização são elementos suficientes e motivadores para a produção de um alimento seguro? Se o consumidor fosse mais exigente com relação à higiene dos estabelecimentos, produtores e comercializadores de alimentos, talvez buscasse pela adequação ao procedimento preconizado seria mais rápida. Afinal, o atendimento às expectativas dos clientes é questão de sobrevivência no mercado. Assim, cabe a cada consumidor selecionar os locais onde se alimenta ou onde adquire os seus alimentos, começando por você, a fim de garantir uma alimentação saudável no que se refere ao aspecto de sanidade e integridade dos alimentos. Desse modo, cada um poderá fazer a sua parte e ajudar o estabelecimento a promover modificações necessárias para se adequar perante a legislação sanitária brasileira. Entretanto, para que o consumidor possa distinguir o estabelecimento que se preocupa com a higiene no preparo ou comercialização de alimentos, produtos ou refeições daqueles em que essa preocupação é existente, é necessário que ele conheça as doenças que podem ser transmitidas por alimentos que normalmente ocorrem devido à falta de higiene durante a sua manipulação. Deve saber também identificar procedimentos e condições ambientais inadequadas na hora da compra, como visita e avaliar se o estabelecimento disponibiliza alimentos seguros. Vocês já estão aptos para conseguir selecionar um estabelecimento que cumpre com todas as normas de higiene e qualidade? Espero que sim. Nesse sentido, um consumidor bem informado e crítico deve estar atento a todos esses requisitos e saber exigir e fazer valer os seus direitos. Para evitar os problemas de saúde por consequência da falta de cuidado com os alimentos, criou-se a Resolução de Diretoria Colegiada RDC número 216, que tem como objetivo estabelecer procedimentos de boas práticas para serviços de alimentos a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos preparados. De acordo com essa resolução, os requisitos para uma unidade de serviços de alimentos compreendem os seguintes aspectos: edificação, instalações, equipamentos, móveis, utensílios, controle de vetores e pragas urbanas, abastecimento de água, manejo de resíduo, higiene e saúde dos manipuladores, matérias-primas, ingredientes e embalagem, preparação do alimento, armazenamento e transporte do alimento, exposição ao consumo do alimento preparado. Muitas práticas inadequadas ocorrem durante o processamento do alimento. Podem facilitar a contaminação, a sobrevivência e a multiplicação de micro-organismos causadores de doenças transmitidas por alimentos, as DTAs. O conhecimento dos principais pontos de contaminação durante o processamento dos alimentos é essencial para garantir a qualidade microbiológica e segurança para o consumidor. As boas práticas de higiene e manipulação e educação contida nos manipuladores de alimentos contribuem para a redução da incidência de intoxicação de origem alimentar. As estratégias para diminuir as ocorrências de DTA envolvem a implantação de programas educativos para consumidores e manipuladores, capacitando-os a reconhecer as causas da contaminação dos alimentos, as formas de prevenção e principalmente adotar as práticas que diminuem o risco de contaminação. Portanto, o que é manipulação de alimentos?
São todas as operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda. Portanto, o significado que é manipulação de alimentos pode ser obtido através do estudo de toda a nossa unidade 1. Então, como implantar as boas práticas de manipulação de alimentos na sua produção de derivados do leite? Ou para aqueles que pretendem trabalhar nesse ramo? Primeiramente, é importante salientar que para a implantação das boas práticas é necessária algumas adaptações e a manutenção das instalações. Por exemplo, garantir a qualidade da água e o controle de pragas, garantir a limpeza e a higiene do local de trabalho, não ter banheiros e vestiários unidos à área de preparo e armazenamento dos alimentos, estabelecer cuidados com o lixo, pois atrai insetos, roedores e outros animais. Além disso, podemos citar alguns cuidados na manipulação dos alimentos, tais como garantir a higiene das mãos, faca, tábuas de corte, lavar bem os alimentos, armazenar corretamente os alimentos em locais limpos, organizados, ventilados e livres de insetos, limpar bem as embalagens antes de abri-las, não utilizar e comprar produtos com embalagens amassadas, enferrujadas, rasgada ou qualquer outro tipo de defeito. Aqui temos exemplos de como se deve entrar em uma área de manipulação: sem barba, cortar as unhas, utilizar a touca para evitar que cabelos possam cair no alimento, e não podemos utilizar adornos. O que seria adornos? Brincos, anéis, pulseiras, pingentes. E também pequenas atitudes adotadas em casa são imprescindíveis no serviço de alimentação, tais como dar descarga após o uso do sanitário, colocar o papel no lixo e nunca esquecer de higienizar as mãos. O manipulador deve manter os cabelos presos e cobertos com rede ou toucas, assim como se recomenda o não uso de barba, evitar o uso de pulseiras, anéis, alianças, colares, brincos, maquiagem. O manipulador deve manter o uniforme sempre limpo, conservado e somente utilizado no ambiente destinado ao preparo dos alimentos. Manter as unhas cortadas, sem esmaltes, armazenar os alimentos a serem transportados em recipientes bem fechados. No caso do transporte demorado de alimentos, utilizar caixas térmicas adequadas. Vocês devem estar pensando, quais as vantagens das boas práticas na manipulação de alimentos? Para que fazer isso tudo? Muitas são as vantagens, tais como a eliminação das doenças transmitidas por alimentos, aproveitamento do máximo dos nutrientes presentes no alimento, garantir as condições higiênicas sanitárias do alimento preparado e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária, satisfação do cliente, maximização dos lucros, garantir o bem-estar no ambiente de trabalho. Agora, vamos fechar essa aula com um resumo de como aplicar as boas práticas de manipulação no ramo de produção de leite e seus derivados, para que o leite tenha a qualidade necessária exigida pela lei. Toda a propriedade leiteira deve estar envolvida com o processo de produção, iniciando pelos cuidados com a saúde dos animais. Uma das portas de entrada de doença numa propriedade é a compra de animais portadores de doenças infecciosas. Deve ser solicitado ao vendedor a comprovação de vacinas e registro das doenças e tratamento de cada animal. Quando as informações não são confiáveis, recomenda-se colocar esses animais em quarentena antes de introduzi-lo no rebanho. Todos os animais precisam de ter uma identificação. Brinco, tatuagem e todas as doenças e tratamentos feitos precisam ser anotadas. Assim, o proprietário consegue organizar os animais e separar aqueles doentes e os que precisam de tratamento. Sabendo de todo o histórico do animal, pode-se tomar uma decisão mais segura na hora de descartar alguma vaca. Sempre deve ser anotada a identificação do animal em lactação, que recebeu algum tipo de tratamento, a data que foi realizado, o nome do medicamento. Dessa forma, fica mais fácil respeitar o período de carência, período em que não pode ser utilizado o leite, e diminuir a chance de se encontrar resíduos de antibiótico no leite, pois sem essas informações, dificilmente o período de carência será obedecido.
importante a preparação do ubre antes da ordenha. Ubres muito sujos de animais que permanecem em ambientes impróprios, com lama e esterco, exigem lavagens com maior volume de água. Podem ser feitas no curral de espera com a utilização de mangueiras. Porém, nesses casos, os animais precisam ficar em ambiente limpo e esperar tempo suficiente até a secagem total do ubre e dos tetos. Em vacas que permanecem em ambientes limpos, campos nativos e pastagens, apenas se recomenda a aplicação de um pré-díping, sendo desaconselhável a lavagem dos tetos. Os pré-dípings são preparos comerciais que podem ser de solução de iodo, que tem excelente atividade contra agentes infecciosos, ou de soluções mais sofisticadas, como produtos à base de ácido lático, que apresentam ótima eficiência contra os principais agentes ambientais. Após o pré-díping, os ubres devem ser secos com papel toalha descartável. Não deve-se utilizar o mesmo pano para as várias vacas. Após a ordenha, cuidar para a ordenhadeira não ficar forçando os tetos que já foram ordenhados. Retirar imediatamente o conjunto de ordenha, evitando a sobre-ordenha. No momento de fazer a retirada das teiteiras, fazê-lo com gentileza para não lesar os tetos. Lesões nos tetos pode causar da ordenhadeira, pode causar mastite. Após a ordenha, aplicar uma solução desinfectante de pós-díping e manter a vaca em pé por aproximadamente 30 minutos, antes de entrar em contato com algum local contaminado. Pode-se servir algum alimento para o animal nesse período. Então, queridos alunos, para alcançar uma ordenha com qualidade e higiene, o local da ordenha deve ser calçamento e cobertura adequada para auxiliar na higiene da produção de leite. A ausência de estrutura mínima dificulta a obtenção desse objetivo. Ordenhando os animais no ar livre e em locais sem calçamento, chão de terra, o leite produzido fica exposto a todos os contaminantes, vindo da poeira, do barro, do chão e nos dias de chuva, da água que escorre dos animais e do próprio ordenhador. A principal alteração ocorre nas condições microbiológicas do leite, ocasionando normalmente perda do produto. Atenção com a água em propriedades leiteiras. Nos estabelecimentos leiteiros, a água assume grande importância, como vocês já estudaram, pois além de servir como uma bebida para o animal, seu uso também é fundamental em atividades relacionadas à ordenha. É importante que o produtor de leite conheça a qualidade da água, tanto utilizada para a ordenha quanto para o seu próprio consumo. A qualidade microbiológica, quantidade de bactéria, é um dos principais indicadores da qualidade da água, utilizados na propriedade leiteira. A utilização de água de má qualidade microbiológica pode contaminar equipamentos de ordenha, de resfriamento e comprometer a qualidade do leite. Esse assunto é tão importante que tem instrução, que é a normativa 51, que estabelece que a água destinada à produção de leite deve ser tratada, garantindo sua qualidade sanitária. A portaria 518 do Ministério da Saúde determina que a água de qualquer origem, para ser considerada potável, deve ser isenta de coliformes fecais. Isso indica que são necessárias análises químicas e microbiológicas periódicas para comprovar a potabilidade da água e, consequentemente, utilizá-la na ordenha. Portanto, para propriedades onde a água não seja proveniente de rede tratada, recomenda-se análise laboratorial e sua coloração para que essa água não seja transmissora de doenças. Existem no mercado pastilhas para clorar a água e devem ser seguidas as orientações do fabricante. A existência de água de boa qualidade no local da ordenha é fundamental para a manutenção do ambiente limpo e para a higienização dos vasilhames, refletindo diretamente nas condições necessárias para a melhoria da qualidade microbiológica do leite. Aqui nós temos um exemplo de um local onde temos a ordenha toda automatizada. O local de ordenha deve ser mantido limpo antes, durante, após a permanência dos animais. Ao término de seu uso, deve ser realizada completa remoção de resíduos e limpeza do ambiente.
A ordenha é uma das tarefas mais importantes dentro de uma propriedade leiteira. Com a limpeza correta, a quantidade microbiana diminui na superfície dos tetos, reduzindo novas infecções mamárias e a contaminação do leite. Deve-se evitar o acúmulo de lama, barro, esterco na área de alojamento das vacas, o que inclui uma boa ventilação. O local de ordenha deve ser de fácil limpeza, com superfícies lisas, de fácil escoamento da água, não deve haver acúmulo de sujeira e esterco nesse ambiente. Depois de cada ordenha, o local precisa ser lavado com água e uma solução cloro a 1%, uma parte de água sanitária e 4 partes de água. As paredes deverão ser constituídas e revestidas com materiais laváveis, não absorventes de cor e de cor clara. O teto ou forro não deve se acumular sujeiras e precisa ser fácil de limpar. As janelas e outras aberturas deverão ser constituídas de formas a evitar o acúmulo de sujeiras. Madeira não é o melhor material para a sala de ordenha e para a sala de estocagem do leite, o resfriador. Não é permitido o uso de toalhas de pano na ordenha, apenas toalhas de papel descartáveis. Deve ser impedida a entrada de animais domésticos no local de ordenha e de estocagem do leite. Deverá ser aplicado combate às pragas como roedores, barata, mosca e formigas. O uso de telas em janelas e portas é um método eficaz. Agora um assunto muitíssimo importante, preste bastante atenção. A higiene do ordenhador. É recomendado que ao realizar a ordenha, o ordenhador use roupa clara e limpa e de preferência um uniforme específico, gorro, macacão ou jaleco, calças e botas, usado apenas para essa finalidade. Os cabelos devem estar presos e cobertos. Após a ordenha, é necessário lavar a roupa e guardar em local limpo para ser usada na próxima ordenha. As roupas usadas para lidar com animais ficam contaminadas e não são próprias para a ordenha. Todo o pessoal que trabalha na ordenha deve apresentar hábitos higiênicos. O operador do equipamento de ordenha deve, no seu manuseio, conservar as mãos sempre limpas. Aqui temos um exemplo de um ordenhador utilizando um avental apropriado para a ordenha. No momento da ordenha, o ordenhador deve se concentrar apenas nessa função, não realizar outros trabalhos ao mesmo tempo, para evitar contaminação. Pessoas que estão doentes não podem realizar a ordenha, pois muitas doenças humanas contaminam os alimentos, transmitindo a doença a outras pessoas, como vocês já estão cansados de saber. Exemplos de doenças: feridas infectadas, infecções na pele, diarreia, tosse, espirro, mal-estar, dores no corpo. Nem pensar em trabalhar sentindo algum desses sintomas. No local de ordenha, as pessoas envolvidas não podem comer, fumar, cuspir, pois essas práticas podem originar contaminação do leite. As embalagens ou recipientes para transporte ou armazenagem do leite não deverão ter sido utilizados para nenhum fim que possa causar contaminação do produto. Não esqueçam da limpeza do equipamento de ordenha. A ordenhadeira deve ser limpa e desinfectada após cada ordenha, observando os seguintes passos: enxaguar o equipamento interna e externamente com água morna para retirar os resíduos de leite. Se o estabelecimento tiver um tanque próprio de resfriamento do leite, como é recomendável, a limpeza do tanque resfriador deve ser sempre após o uso. O tanque resfriador deve ser imediatamente limpo após a retirada do leite. Os seguintes procedimentos devem ser observados. Após o esvaziamento do tanque, deve enxaguá-lo com água morna, preparar uma solução de detergente alcalino clorado, diluída em água quente, esfregar todas as superfícies com a escova limpa, especialmente a par do agitador. Se houver o registro de saída do leite, recomenda-se a desmontagem da torneira de saída para completa limpeza dos componentes. Após a limpeza com detergentes alcalinos, pode-se utilizar soluções de detergentes ácidos para reduzir a formação de pedra do leite. Antes da próxima utilização do tanque, é importante utilizar uma solução desinfectante à base de cloro para reduzir a contaminação, tomando-se os cuidados para drenar completamente todo o conteúdo desinfectante. O tanque precisa estar bem seco antes do próximo uso. Outro ponto de suma importância que devemos ficar atentos
O tempo gasto para refrigeração do leite deve ser de, no máximo, 3 horas após o término da ordenha. Neste período estão incluídos o deslocamento da propriedade até o tanque, no caso de tanques comunitários, e o tempo em que o tanque gasta para baixar a temperatura do leite, até os 7 ou 4 graus. A Instrução Normativa 51 estabelece que o leite deva atingir a temperatura de 4 graus, quando estocado em tanques refrigeradores de expansão direto a 7 graus. Quando mantido em tanque refrigeradores por imersão em água gelada, chegando a essa temperatura em no máximo 3 horas após a ordenha. O produtor que utiliza tanque refrigeradores comunitários não pode ordenhar os animais 2 vezes e levar a produção acumulada ao tanque apenas 1 vez por dia. O leite recém-ordenhado deve ser imediatamente transportado até o refrigerador. Dependendo da quantidade inicial, a quantidade de micro-organismos do leite cru refrigerado pode quadriplicar no período de 48 horas. Após esse período, o aumento pode ser 10 vezes maior. Independente de se estar em tanque comunitário, a coleta do produto pelo caminhão deve ser feito em no máximo 48 horas após o início da ordenha, sendo recomendado o tempo ideal de coleta de até 24 horas. O tempo máximo de conservação do leite na propriedade é de 48 horas. O local deve ser coberto, arejado, pavimentado e de fácil acesso a veículos coletor, com iluminado natural ou artificial, ter pontos de água corrente de qualidade para a lavagem dos latões e demais utensílios, que deve estar sobre uma bancada de apoio às operações de coletas de amostras. É bom esclarecer que todos os cuidados na produção do leite podem ser perdidos em função de contaminantes presentes na água de lavagem ou na higienização inadequada dos tanques, latões e utensílios que mantêm contato direto com o produto. Agora, dica muito valiosa para melhorar a organização: a propriedade precisa ter um caderno descrevendo todas as tarefas do dia a dia, como por exemplo, listagem das tarefas e nome das pessoas que irão realizar as tarefas, procedimentos a serem tomados nos tratamentos de mastite, manejo de ordenha, higiene, nos procedimentos de obtenção do leite, ordem dos animais que entram na ordenha, primeiro os sadios, depois os que têm mastite, anotação de todos os tratamentos feitos, procedimentos para a vaca recém-paridas, anotações das datas de limpeza dos equipamentos, utensílios detergentes usados. Assim, você consegue organizar seu negócio. Faça o teste. Perceberão a diferença da qualidade do seu negócio. Se todos esses cuidados forem tomados, a matéria-prima, o leite, irá produzir derivados como queijos, iogurte, doces de excelente qualidade. Assim encerramos nossa aula do conteúdo da unidade 1. Espero que esse momento tenha sido proveitoso e qualquer dúvida, mande mensagem no fórum. Agradeço pela atenção de todos e desejo um excelente estudo. Abraços!